Qual o interesse jurídico que a empresa teria de propor uma ação na justiça para impedir que o INSS reconheça a existência de um acidente de trabalho? Eu sou o Wander Medeiros, advogado e professor há mais de 20 anos. Eu já mencionei nos vídeos anteriores que uma empresa pode não concordar com a existência de um acidente de trabalho por equiparação, por exemplo, no caso das doenças ocupacionais, quando o trabalhador alega que tem uma doença decorrente do trabalho e o empresário não reconhece isso. Diz que aquela doença tem outras ligações degenerativa, pelo avanço da idade ou por alguma condição pessoal do trabalhador. E aí ela, por exemplo, não emite o comunicado de acidente de trabalho, ela se nega a fazer. Mas outros dos legitimados que estão lá no parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 8.213 vão lá e emitem a CAT. Por exemplo, o trabalhador, ou o seu familiar, ou o sindicato de classe, ou o médico que o atende. E aí o trabalhador pega essa CAT, vai no INSS e o INSS reconhece o acidente de trabalho. A empresa, qual o interesse que ela teria de propor uma ação na justiça para impedir que o INSS reconheça aquilo como acidente de trabalho? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se o INSS reconhece a existência do acidente de trabalho, o empregador poderá depois vir a ter que responder perante o INSS numa ação regressiva, respondendo por tudo que o INSS tiver pago pelo trabalhador em razão dele ter um benefício por ter sofrido um acidente de trabalho. Isso está no inciso 1 do artigo 120 da Lei 8.213 de 91. O INSS pode vir, então, cobrando do empregador aquilo que ele pagou do trabalhador, já que o trabalhador recebeu aquele benefício porque tinha sofrido um acidente de trabalho. Então, se o empresário entra com a ação e impede que o INSS reconheça o acidente de trabalho, ele já sai fora dessa possibilidade de responder regressivamente perante o INSS. Mas, além disso, quando se reconhece um acidente de trabalho, ele é suscetível também de responder por multas administrativas, fiscalizações do Ministério do Trabalho, uma série de coisas de ordem trabalhista ele poderá responder perante as instâncias competentes. Mas perante o próprio trabalhador, também o reconhecimento do acidente de trabalho pelo INSS gera ônus e responsabilidades para o empresário em relação ao seu trabalhador. Por exemplo, durante o período de afastamento do trabalhador do trabalho, se ele está afastado em razão de um acidente reconhecido pelo INSS, o empregador continua com a obrigação de recolher mês a mês o FGTS. Se o afastamento não fosse por causa acidentária, ele não teria que recolher o FGTS. Mas se o INSS reconheceu que é por causa acidentária, ele tem que pagar ali todos os meses o FGTS. Então, mais uma razão para ele impedir, ele entrar com uma ação para impedir que o INSS reconheça essa natureza jurídica acidentária. Outro exemplo, nesses casos, quando o trabalhador volta, ele tem direito à estabilidade de 12 meses. Mais uma razão pela qual o empregador propõe uma ação para impedir que o INSS reconheça aquilo como acidente de trabalho. Pergunto para você, que é empregador, já passou por uma situação desse tipo? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, o que aconteceu com você. Me siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.